Olá, o que você acha? As crianças têm condições de compreensão da vida da sexualidade como um adulto? Qual será a forma que ela compreende o que acontece no misterioso quarto dos pais com a porta fechada? Fica aqui comigo, eu sou a Vera Henriques, do Instituto Estudo, e nós vamos dar continuidade a essas reflexões sobre o desenvolvimento sexual das crianças. Para isso, hoje também eu vou fazer alusão a um livrinho de história que eu acho muito interessante. Ele se chama Ceci Quer um Bebê, do Thierry Lannen. Então, eu vou ler a historinha para que depois a gente possa fazer algumas reflexões. Um dia, Ceci perguntou: Max, você me ama? Max respondeu: Amo, Ceci. Ceci insistiu: Mas ama de verdade? Max respondeu: Claro que sim. Então, Ceci disse: Vem cá, vamos fazer um bebê. Max tomou um susto. Um bebê? Você ficou louca? Ceci olhou no fundo dos olhos dele e disse: Se a gente não fizer um bebê, eu não vou mais te amar. Puxa, Ceci não estava de brincadeira, Max pensou. Bom, então vamos lá. Ceci deitou-se na cama e disse para Max: Vem cá. Max foi, também fechou a porta do quarto e deitou-se do lado de Ceci. Depois, Max ficou vermelhinho e se deitou ao lado dela, pronto para fazer um bebê. Ceci pegou Max pelos braços e disse: Me dá um abraço forte. Max obedeceu. Depois de um instante, Max falou: Tá bom? Ela falou: Não, só mais um pouquinho. Max parou e Ceci disse: Não, ainda não acabou. Então Max abraçou mais um pouquinho a Ceci. Depois de terminar este longo abraço, eles foram tomar um lanche. Ceci parecia contente. Talvez já estivesse sentindo o bebê mexer na sua barriga. No dia seguinte, era carnaval na escola. Max foi fantasiado de guerreiro das estrelas. Ceci foi com uma barrigona. A professora disse: Sua fantasia é de mamãe grávida? Muito legal, Ceci. Ceci respondeu: Eu não estou fantasiada. A professora deu uma gargalhada. Muito engraçado, Ceci. Ceci levantou os olhos. Max olhou para ela. Ela não sabia se ficava feliz ou se tinha feito uma tremenda besteira. No dia seguinte, Max vestiu uma calça e uma blusa de lã. Ele não pôs mais a fantasia de carnaval, já que o carnaval havia terminado, mas Ceci ainda estava de barrigão. A professora disse: Ceci, o carnaval acabou. Ceci respondeu: Mas o meu bebê ainda não. A professora decidiu passar um pito nas crianças. Ai, 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 lá vem bronca, Max se intrometeu. Professora, por favor, não grita. O bebê vai ficar com medo. A cara da professora se transformou. Virou uma cara de professora que quer saber se as crianças ficaram malucas. Na hora do recreio, todo mundo tomou cuidado para não esbarrar em Ceci. E quando ela disse: Estou com desejo de comer chocolate, todas as crianças deram chocolate a ela. Chocolate faz bem para os bebês que estão na barriga. Chocolate, morango, tudo depende da hora e do desejo. No terceiro dia, não havia aula. Max marcou um encontro com Ceci na praça, perto dos balanços. No começo não tinha ninguém. Depois, Max viu Ceci chegando. Parecia que ela não estava mais com aquela barrigona. E é verdade, ela não estava mesmo. Só que vinha empurrando um carrinho. As pernas de Max começaram a tremer. E quando Ceci chegou, ele gaguejou. Ele nasceu? Ceci sorriu
e respondeu que sim, com a cabeça. Max perguntou: é menino ou é menina? Menino, respondeu Ceci. Ela puxou a manta para que Max pudesse ver o bebê. Era um bebê de verdade, bonito, engraçadinho. Ceci continuou a sorrir e Max disse: você não acha que ele parece com você, meu bem? Max achou que parecia mesmo. Quer dizer, Ceci falou para Max: você não acha que ele parece com você, meu bem? Max achou que parecia mesmo. E ainda por cima, ela chamou de meu bem. Que legal ter um bebê. Max perguntou. Não doeu muito? Ceci respondeu. Não, foi um parto muito tranquilo. E ela pôs o braço sobre os ombros de Max, que nem os namorados fazem de verdade. É muito bacana ter um bebê. Mas o que vocês estão fazendo? Era uma mulher que vinha correndo e gritando. Parecia a mãe de Ceci. Ela estava com falta de ar e gritava: mas você ficou louca, Ceci? Um bebê tão pequeno não pode sair de casa. Agora era a vez de Ceci gaguejar. É por causa do Max. Ele queria ver meu irmãozinho. A mãe de Ceci respondeu: só que o seu irmãozinho também é meu bebê. Me dá ele de volta. E brava, levou o bebê e o carrinho para dentro de casa. Ceci olhou para a esquerda, para a direita, mas não de frente, onde estava Max. Ela fazia de conta que observava as árvores. Max não entendia mais nada e disse: mas não era o nosso bebê? Ceci levantou os ombros e continuou a fazer de conta que observava as árvores. Olha só, tem um ninho ali naqueles galhos. Max insistiu e disse: e a sua barrigona? Não era o nosso bebê? Então, os olhos de Ceci pararam em Max e ela disse: não. E por acaso você já viu uma almofada virar bebê? Max não disse nada. Ele estava com o olhar perdido. Ceci deu um suspiro. Puxa, como os meninos são bobos. Mas tudo bem. Ela não ia deixar Max assim. Ela pôs o braço sobre os ombros dele, que nem os namorados fazem de verdade, e então disse: não fica assim, Max. Eu te amo do mesmo jeito. E assim termina essa lúdica história de uma menina que usa a fantasia para digerir a realidade. De verdade, ela tinha acabado de ter uma experiência longa, né, da mãe esperando um bebê, e ela precisava de recursos da brincadeira para fazer a digestão dessa experiência tão forte que é esperar um irmão, ver a mãe se dedicar a uma outra criança, viver todos os ciúmes e tudo o que acontece entre a mãe e o pai com a chegada de um novo filho. E a Ceci pega Max, que é o seu melhor amigo da escola, para viver toda a elaboração dessa situação que ela tinha ainda restos, né, internos para serem digeridos. E é interessante que o Max embarca na fantasia dela. Até a professora se espanta e fica preocupada. Mas ela, no final, consegue reconhecer, né, a almofada e que isso tudo era uma brincadeira para a digestão da realidade. Isso são recursos realmente que as crianças utilizam para lidar com os próprios sentimentos, com os próprios conflitos, com os próprios papéis identificatórios. E é muito interessante observar essa história de Ceci quer ter um bebê. Uma criança por volta dos seus 4, 5 anos está lidando com os tabus da vida, que é o nascer e o morrer.
muitos temas são trazidos, né? Com 5 anos, a criança já tem muito maior condições de fazer frases complexas, mais corretas e trazer questionamentos bem profundos. Elas dizem que têm namorado, elas já podem tentar arriscar um beijinho na boca, já é capaz de ceder mais, de cooperar, ainda cria seus amigos imaginários, né? E gosta da força que isso traz. Ela tem uma capacidade maior de esperar, de tolerar frustrações e de reconhecer limites. Ela consegue perceber mais o certo e o errado e consegue perceber quando ela está fazendo algo que não é legal e ela pode até se expressar hoje em dia, como as crianças falam, foi mal. E quando ela fala esse foi mal, é porque ela já está tendo consciência de que existem coisas boas, corretas e esperadas e outras não. Então, nas brincadeiras, muitas vezes a gente observa que as crianças têm uma forma muito rígida de colocar as regras. E a gente às vezes até espanta, mas eles estão exercendo poder, eles estão exercendo o que é colocar regras no mundo, e através da brincadeira é que eles vão fazendo todos esses jogos para o seu próprio desenvolvimento. E também é uma fase onde as crianças precisam ter privacidade, guardar os seus segredos. Isso também é muito importante. Por volta dos 6 anos, aumenta muito o desejo de aprender. E isso vai tomando conta de toda a interioridade da criança. Ela vai, né, aprender as letras, os números, as retas, as curvas e as cores usando nos seus desenhos, e vai aumentando cada vez mais o interesse e vai diminuindo um pouco o interesse pelos mistérios da vida, porque o aprender a ler, a escrever, vai tomando conta, né? Então, existem muitas mudanças nessa fase dos 6 para os 7. As mudanças, algumas mais evidentes, né, que a gente pode observar a queda dos dentes, e isso significa uma maior prontidão para o aprendizado. Também existem mudanças emocionais, as brincadeiras vão se modificando. Agora eu brinco mais com os meus pares, menina com menina, menino com menino, né? Eu também continuo gostando de histórias e esse mundo fantástico, né, da imaginação, vai me dando suporte para atravessar os mistérios da vida. Eu observo muito nessa fase. Então, a consciência desses mistérios é um pouco mais difícil quando as crianças encontram pais muito rígidos, que não dão permissão para a interioridade, não dão permissão para os segredos, que ela tenha uma experiência íntima consigo, com o próprio corpo, ela também continua fazendo explorações com o próprio corpo. As amizades nessa fase são mais duradouras e, como eu disse, a exploração do próprio corpo vai continuar, inclusive brincando de médicos e tudo isso. E a última fase do desenvolvimento que Freud nos fala é sobre o desenvolvimento, a fase genital. Mas essa fase vai lá pela puberdade iniciar, lá pelos 9, 10 anos, e isso é um assunto para uma próxima oportunidade. Por enquanto, eu queria ficar no desenvolvimento da sexualidade entre os 0 e os 6 anos. Eu espero que tenha sido útil para mães, pais e educadores e para a população do modo geral que tem interesse em conhecer o tema, e pode continuar dando suas sugestões para próximos temas, fazendo
comentários, ativando o sininho para ser informado sobre novos vídeos aqui do canal. Por enquanto eu agradeço e em breve voltaremos a nos encontrar. Obrigada.